Paz do Senhor, queridos irmãos. Chegamos agora na lição de número 10, que também está sobre o título A Promessa do Espírito, data do dia 8 de 2025, no mês de junho. O texto áureo é: havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. O Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 22. Verdade prática. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependerem e creem no Evangelho. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 16 ao 18, depois o versículo 26. Ainda no capítulo 16, no versículo 7, o 8 e o 13. E também no capítulo 20, versículo 21 e 22. Os objetivos dessa lição são três. O primeiro é analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo é investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que esses cumpram a vontade de Deus. E o terceiro é evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia do Pentecoste. A palavra-chave é Espírito. A introdução dessa lição está assim. Nesta lição vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma lição entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito Santo em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. O primeiro tópico dessa lição é promessa do Pai. O primeiro subtópico desse tópico é Jesus enviará o Consolador. O segundo é o Consolador. E o terceiro tópico, não vos deixarei órfão. Meus queridos irmãos, chamo a atenção para que vocês possam dar um like, compartilhar, comentar aqui no comentário dessa lição, dessa aula. É muito importante o seu comentário, nos ajudando a entender mais a respeito dessas aulas, com alguns comentários que possam nos edificar e nos ajudar a crescer neste canal. Deixa aí seu comentário, dê um like, compartilha, para que essa aula também possa alcançar muitos corações, muitas pessoas, que também possam ouvir a verdade da palavra de Deus. Nos ajude aí, compartilhando, dando like e comentando. Que Deus abençoe. O subtópico desse primeiro tópico está assim: Jesus enviará o outro Consolador. O nosso professor, irmão Elenay Cabral, que fez o comentário dessa lição, ele colocou assim: no Evangelho de João, capítulo 14, lemos: ele vos dará o outro Consolador, que está registrado no versículo 16. Este Consolador é o Espírito Santo, que habita convosco e estará em vós, que também está no versículo 17. Agora, no capítulo 16, é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui esse primeiro subtópico, que está na lição da promessa de Deus de enviar um outro Consolador. Aqui a atuação do Espírito Santo no meio da igreja vai trazer ao ser humano a respeito de uma regeneração, de transformação, santificação, a qual essa atuação que vai atuar no ser humano, dentro do coração do ser humano, para que essas mudanças sejam feitas através desse Consolador que é o Espírito Santo. Em Lucas, no capítulo 24, e versículo 49, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Nesse versículo, Jesus vai chamar o Espírito Santo de a promessa de Deus. Aqui é uma promessa enviada por Cristo para revestir todos os seus discípulos que ali estavam, para ter poder de convencimento através do Espírito Santo de salvação de almas. Aqui, quando o apóstolo Pedro toma a palavra, a Bíblia fala que quase 3.000 almas se converteram, porque aqui tem a atuação do Espírito Santo em poder de convencimento e de regeneramento de alma.
No capítulo 14, no versículo 16 e 17, do Evangelho de João, Jesus vai dizer assim: eu vos darei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e está em vós. Aqui a atuação do Espírito Santo é todo aquele que faz menção de querer nascer de novo. Aqui quem traz o homem de volta à vida é aquele que dá um passe para Jesus e o Espírito faz morada nele. Aqui a atuação do Espírito agora é de transformação, de regeneração, de trazer agora para esse ser humano uma conduta diferente para dar novidade de vida. Esse outro Consolador que Jesus apresenta aos seus discípulos é aquele que vai dar continuidade do trabalho de evangelização ao qual Jesus veio a essa terra para cumprir esse propósito de Deus para salvar a humanidade. Esse outro Consolador, que é a terceira pessoa da Trindade, que agora vai atuar aqui na terra enquanto Jesus volta ao Pai, na sua ascensão. A Bíblia fala que agora está à destra de Deus, intercedendo por nós. E o Espírito Santo agora passa a nos atuar em nosso meio, cumprindo a promessa de Deus que está em Joel, no capítulo 2, versículo 28 do Antigo Testamento. Essa é a promessa do outro Consolador. Lá no capítulo 16, versículo 17, do Evangelho de João: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. Então aqui a atuação do nosso Senhor Jesus agora é de voltar ao céu, de ser recebido do céu. Mas ele não vai deixar nós aqui sem ser amparado por um ser glorioso. Aí ele vai mandar o Espírito de Deus para ficar aqui conosco para sempre, atuando em nosso meio para todo sempre. É ele que vai trazer as diretrizes do céu para o coração do homem. Tudo aquilo que Jesus deixou como um caminho, como uma verdade, para que nós possamos agora entrar por uma regeneração total. E essa regeneração aqui ela é material e espiritual, para que possamos alcançar uma santificação que agrada aos olhos de Deus. Lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 4, está assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: a mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaureis o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusividade e autoridade. O versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Aqui cumpre essa promessa de Deus, aqui no dia do Pentecoste, que foi 50 dias depois da Páscoa, da ausência, da ascensão do Senhor Jesus até o céu. E aqui se cumpre esse derramamento, dando poder aos seus discípulos a trazer uma obra de regeneração, de transformação, de salvação ao todo ser humano. Daqui partiu o que temos hoje, espalhado por toda a terra, aonde o Evangelho é anunciado. Aqui mostra o cumprimento dessa profecia e dessa promessa, da qual Deus prometeu desde a antiguidade. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, está assim a palavra de Deus. Versículo 1. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram um sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse.
Aqui, cumprindo essa promessa, aonde a Bíblia relatou no dia do Pentecoste, trazendo aqui agora a atuação do Espírito Santo aqui na terra, depois da ascensão de Cristo, para continuar essa obra redentora, agora da dispersação do Espírito Santo. Mas ainda, Jesus, como pagou o preço, tendo todo o poder em suas mãos, atuando juntamente com o Espírito Santo de Deus. Essa promessa aqui vai abranger muita coisa na atuação do Espírito Santo. Lá em Atos, do capítulo 2, versículo 16, está assim: mas ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa promessa se cumpre aqui, nesse capítulo 2. Aqui o apóstolo Pedro toma a palavra e faz menção de Joel, lá do capítulo 2, versículo 28 e 29, onde está registrada essa promessa de Deus, e mostra esse cumprimento dessa promessa que agora está em nosso meio, e é na área da sua atuação, na onde vai abranger todas as coisas. Entrando mais por essa lição, vamos aprender mais a respeito dessa promessa de Deus, que é o Espírito Santo que atua em nosso meio. O principal objetivo aqui dessa lição é na transformação e regeneração do ser humano na presença de Deus. O segundo subtópico dessa lição, aqui do primeiro tópico, está assim: o Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paracletos. O significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar, interceder por outra pessoa. Paracletos, no grego. Essa palavra paracleto, que é traduzida do grego, que dá o sentido de... que traduzida é consolador, também ajudador, advogado, intercessor, conselheiro, confortador, que é chamado para estar ao lado, para ajudar, defender, orientar e consolar, né? Essa palavra, que é do grego paracletos. Jesus vai falar do Consolador ali no capítulo 14, versículo 16 de João, do Evangelho de João, ali durante seu discurso de despedida aos seus discípulos. João capítulo 14, versículo 16 e 17: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, aqui por toda a eternidade, que o Espírito vai estar consolando, ajudando, transformando, atuando no meio dos discípulos. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus vai usar uma expressão de um outro Consolador, né? Por que o outro Consolador? Jesus vai apresentar ele como o primeiro Consolador. Ele se mostra fisicamente ao meio dos seus discípulos. O Espírito Santo seria um outro Consolador, como na mesma missão de Jesus, mas atuando de um modo invisível, dentro do coração do homem, habitando no meio dos crentes. Ali ele vai trazer, no meio da igreja, no meio dos cristãos, a função desse Consolador. O que ele veio atuar? Como atuar? A primeira coisa é estar com os crentes para todo sempre. É uma promessa de Jesus para todo sempre. A Bíblia fala ali até a consumação dos séculos, depois por toda a eternidade. E esse Consolador aqui é de habitação. Ele vem para habitar. Ele vem para habitar, que ele está em João, no capítulo 14, versículo 17. Habita convosco e estará em vós. Então ele veio para fazer morada em nós. Ele vai estar dentro do nosso coração, dentro, sentindo as nossas dores, as nossas perseguições, as nossas tribulações, a nossa enfermidade, estará junto conosco, participando de toda a nossa caminhada sobre essa terra. Ele está junto, dentro, sentindo os nossos sentimentos. E a Bíblia fala que ele intercede com gemidos inexprimíveis a nosso respeito, diante de Deus. Então, atuando, trabalha aqui no nosso coração, em nossos membros,
em nossa mente, ele traz a lembrar toda a palavra de Deus. Lá em João, no capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que o Senhor Jesus fala aqui nesse capítulo 14, versículo 16, a respeito da atuação do Consolador em nós. Ilumina nosso entendimento para aprender a praticar a verdade de Jesus. Ali, quando ele é o caminho, que também é a verdade, essa verdade que o Espírito Santo vai nos ensinar a viver ela. O próprio Consolador, que foi enviado pelo Jesus, vai nos ensinar a testificar, a falar. E ele vai nos mostrar, né, a respeito de Cristo. Lá no capítulo 15, versículo 26 de João, mas quando vier o Consolador, ele testificará de mim. Ele mostra Jesus como um cordeiro e tira o pecado do mundo. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, está assim. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo mostra quem é a nossa comunhão com Deus, que é aquele que tira o pecado do mundo. E é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai nos testificar de tudo isso. Esse Consolador convence o mundo do pecado, do juízo e da morte, da sentença dada no Antigo Testamento. Ele traz agora um livramento dessa morte eterna, trazendo vida em abundância. O Espírito Santo vai testificar disso em nosso coração, colocar em nossa mente, para que nós também possamos falar das maravilhas de Deus aqui em nosso coração, incentivado, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. João 16 e versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aprendemos aqui que o Consolador é a terceira pessoa da Trindade, distinto, mas com a sua vontade própria, seus pensamentos próprios, e a sua atuação própria, dentro de uma essência da Trindade, sendo ele a terceira pessoa, que está agora na sua dispensação, na era do tempo da graça, que estamos vivendo hoje, desde o dia do Pentecoste, na atuação agora em nosso meio, inteiramente, não mais esporadicamente como foi feita no Antigo Testamento. Agora, dessa nova aliança, temos conosco o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, enviado por Jesus, para estar conosco para sempre. Esse tópico aqui, identificando o Consolador enviado por Jesus. O terceiro subtópico desse primeiro tópico está assim: não vos deixarei órfão. A palavra grega para órfão, presente em João no capítulo 14, versículo 18, é órfanos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiam-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que o Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. Está ali em João, no capítulo 3, versículo 33. Nessa relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, o nosso Senhor garantiu que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 18, Jesus vai falar assim: não vos deixarei órfão e voltarei para vós. Os discípulos aqui, todos perturbados, com o coração apertado, que quando Jesus explica da sua partida, né, pelo seu martírio, pela crucificação. E os discípulos agora ficaram com medo de ficar dispersos, né, sem a presença do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus vai confortar o coração desde o versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 14, quando ele vai falar: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar um lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vai trazer um conforto para o coração dos seus discípulos, né, a respeito dessa palavra órfão, desgarrado, né, sem ter mais a presença do Senhor Jesus. E aqui no versículo 18 do mesmo capítulo: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Aqui Jesus prepara os seus discípulos a respeito da sua morte. Ele vai trazer aqui uma certeza de ressurreição. E depois mostrar para ele, depois da sua ressurreição, a sua ascensão ao céu. Mas em vida, não em morto. Eles vão ver Jesus subindo ao céu e se ocultar as nuvens. Mas nessa ascensão, Jesus vai prometer um Consolador que ficará em seu lugar. E aqui mostra que eles não estarão órfãos, mas está com o seu coração preenchido com o Espírito Santo.
Então aqui, para essa palavra que foi traduzida do grego, para áfanos, né, que significa, traz um significado para a nossa língua portuguesa, que é uma pessoa sem pai, né, sem mãe, é totalmente órfão. Então aqui o órfão vai trazer como desamparado, como sem proteção, vulnerável. Aqui, que nós entendemos a respeito de ser órfão, é ser isso, está desamparado, vulnerável, está sem a proteção de ninguém, está só na face da terra. E Jesus mostra para os seus discípulos que só não vai estar, porque ele enviará o outro Consolador, que é a promessa de Deus a respeito do Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo vai trazer que você não vai estar abandonado, que você não vai ficar sem proteção, que você não vai ficar desamparado, solto a toda intempérie do mundo. Mas vai mostrar que você vai estar com o coração cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia vai falar que todos foram cheios do Espírito Santo. É que esse cheio aqui é você estar completo. É você sentir segurança em Deus. É você ter fé que do nada surge alguma coisa. É você saber que Deus te consola. É você estar sabendo que Ele conta os seus dias aqui na terra em bênçãos. Mesmo que você traga um espinho na carne, assim como o apóstolo Paulo, ali há uma vontade de Deus atuando em você, para que você não seja enganado por este mundo, assim como Paulo. E Paulo não fosse exaltado, mas era necessário Deus estar nele. E isso que estava nele, trazia a ele uma grandeza diante de Deus. Por isso que Deus vai falar assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A hora que você pensar que não pode, aí que você pode. Porque a Bíblia diz assim, quando estamos fracos, aí estamos fortes na presença de Deus. E a Bíblia diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força aqui é na perseverança. Mesmo que todas as coisas estão desabando sobre nós, nós permanecemos fiéis na presença de Deus. Aqui Deus mostra, aqui nós mostramos a força. E Deus atua dentro de nós, através do seu Espírito Santo, nos levantando, nos animando, nos encorajando e nos dando aquele bálsamo que só vem dele, aquela paz que vem do céu. Vários versículos já falamos aqui nessa lição a respeito disso. João capítulo 14, versículo 16, que está sendo mais lido, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 18, voltarei para vós, Jesus mostrando a sua ressurreição e mostrando que vai estar conosco todos os dias. Mateus, no capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui ele mostra que não estamos órfãos, mas agora presente espiritualmente em nosso meio, atuando espiritualmente através do outro Consolador, e ele mesmo espiritualmente em nosso coração, porque fazemos menção e cremos na sua palavra. Quando ele fala não vos deixarei órfão, ele vai trazer aqui uma comunhão, uma filiação com Deus através dele. Então, vemos através aqui dessa palavra que não somos órfãos, mas somos cordeiros com Ele diante de Deus. E quem nos ensina é a sua palavra. Jesus é o irmão maior salvador. O Espírito Santo é o Consolador. Romanos 8, capítulo 15. Recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos ao Pai. Aqui, nessa presença, Jesus continua presente, mesmo que invisível, está presente. Ele nos protege, não estamos vulneráveis, Ele nos guarda. Aprendemos aqui dentro da palavra de Deus. Ele também traz orientação para o nosso coração, para o nosso espírito, conforme a atuação dele em nós, nos mostrando as verdadeiras escolhas, o caminho a seguir. Ele nos orienta a passar por essa vida terrena com sabedoria diante de Deus. E em toda essa caminhada ele traz consolo, mostrando que Deus está vendo tudo. Deus está próximo de nós em todo o tempo, confortando o nosso coração, trazendo paz, mesmo no meio de dificuldades. Chegamos no segundo tópico. O segundo tópico está assim: o Espírito habita os discípulos. Primeiro subtópico, né? Tem também 3 subtópicos. O primeiro é João, capítulo 20, versículo 22. O segundo subtópico é Jesus, o sentido do assoprou sobre eles o Espírito. E o terceiro,
um episódio anterior ao Pentecoste. Aqui João, que é o primeiro tópico, subtópico, capítulo 20, versículo 22, o comentarista comentou assim: é crucial considerarmos no contexto que envolve o versículo 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nesta ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontra os versículos 21 e 22 começa no versículo 19. Ali do Evangelho de João, do capítulo 20, ao do versículo 19 ao 23, que é o contexto. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado, com um corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior, que é do capítulo 20, do versículo 1 ao 25, e de João 20 e 22. Entendendo aqui esse versículo do capítulo 20 e versículo 22 do Evangelho de João, que diz assim: havendo dito isto, assobrou sobre ele e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Dentro desse contexto, o qual aprendemos aqui dentro dessa lição, aqui do primeiro subtópico, do segundo tópico, aqui vamos aprender uma transição espiritual importante, né? Do início da habitação do Espírito Santo nos discípulos. Aqui, segundo a Bíblia, nós aprendemos que esse episódio acontece depois da ressurreição do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, depois de Jesus ressuscitado com o corpo glorioso. Aqui os seus discípulos estavam com medo da época, por causa da perseguição aos cristãos, e Jesus vai aparecer no meio deles, no cenáculo. Ali eles estavam escondidos, trancados. Aí Jesus chega no versículo 21 e diz: Jesus lhe dá a paz. Está assim o versículo. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui o Senhor Jesus dá uma paz ao coração dos seus discípulos quando se apresenta ao seu meio, saudando eles com a sua paz. Esse momento aqui vai marcar uma efusão inicial da pessoa do Espírito Santo nos discípulos. A presença do Espírito como uma habitação permanente neles. O cumprimento da promessa: ele estará em vós. Capítulo 14, versículo 17 de João vai falar sobre isso. Esse contexto geral, aqui dessas duas aparições de Jesus, né, desde o capítulo 20, versículo 1 ao 20, aprendemos aqui também no capítulo 20, ainda do versículo 19 ao 31, são duas aparições do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo no meio de seus discípulos, ali com a presença de Tomé, na primeira aparição sem a presença de Tomé, e depois da sua segunda aparição com a presença de Tomé, a qual o Senhor Jesus vai responder o pedido de Tomé a respeito da sua manifestação em um corpo no meio deles. Agora sim, um corpo ressurreto e glorificado na presença de Deus, ali na presença dos seus discípulos, e esclarecer a dúvida de Tomé. E aqui a Bíblia vai falar uma transição espiritual de Jesus assoprando o seu Espírito nas narinas, nos seus discípulos, para que eles possam agora ter uma habitação permanente do Espírito Santo sobre as suas vidas. Tirando aqui agora uma ação não mais por vista, mas agora por fé. Por isso que lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: visto que andamos por fé e não pelo que vemos ou por vista. Agora, a atuação aqui é espiritual. A atuação aqui é agora a fé. Agora quem vai trazer essa fé, esse convencimento ao coração do homem é o Espírito Santo, da qual Jesus assoprou aqui. A Bíblia vai falar que ele vai se ascender ao céu e pedir para que eles permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Aqui vemos, dentro desse contexto agora, uma ação de fé. Agora não é mais andar por vista, porque Jesus está ali, porque Jesus foi ali. Não dentro de uma ação como testemunho ocular, mas agora na ação de uma fé do sobrenatural agindo em nossa vida, em nosso coração, isso manifestado pelo Espírito Santo de Deus. E aprendemos aqui dentro desse contexto, desses versículos, desde o versículo 1 até o versículo de número 31 desse capítulo, mostrando a Tomé que daqui para frente é só através da fé. Por isso que ele vai falar mais, o Senhor Jesus vai falar, mais bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Isso Jesus vai responder para Tomé dentro dessa passagem aqui, mostrando aqui uma ação agora do Espírito Santo. Mas não se encorajar ou ficar com medo, desconsolado, desconfortado,
porque Jesus não está em vista. Mas agora tira esse sentimento de conforto, de consolo, de gratidão, de regeneração, de transformação, de salvação, mesmo que você não está vendo, mas que a presença do Espírito esteja dentro de você, ouvindo a voz do Espírito para realizar coisas grandes nessa terra, até mesmo salvar a sua própria alma. Então, o que aprendemos aqui em João, capítulo 20, versículo 22, né, a respeito desse contexto, que o escritor aqui vai colocar o contexto geral, desde ali do capítulo 20, versículo 1 ao 20, depois 20, 23 ao 31, explicando a respeito desse contexto aqui. E apresenta para nós a história de Tomé, as duas aparições de Cristo, mostrando que agora quem vai atuar em nosso coração é o Espírito Santo de Deus, que agora precisamos agir com fé, crendo na transformação espiritual que é feita pela terceira pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. Segundo subtópico. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O comentarista colocou assim: o capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes, que é o versículo 22 do capítulo 20. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação desse versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é impulsão, ao qual também aparece na versão grega da Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, significando fôlego de vida, é a utilização em Ezequiel, no capítulo 37, versículo 9, no contexto assoprar sobre eles. Os mortos passam para que vivam. Portanto, a expressão presente em João, no capítulo 20, versículo 22, sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito Santo ocorrida antes do dia do Pentecoste. Então, dentro da teologia, aqui tem uma divergência que eles trazem a respeito dessa passagem. O assoprou do Espírito Santo aqui, nesse capítulo 20, versículo 22, e também lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali do versículo 1 a seguir, quando fala que o Espírito assoprou-se no meio, como um vento veemente no meio, e todos foram, no meio dos seus discípulos, todos foram cheios do Espírito Santo. O que tem dois contextos, mas com significados diferentes para os dois. Aqui, dentro desse contexto aqui do Evangelho de João, do capítulo 20, e versículo 22, traz um significado diferente daquele, do Pentecoste. O versículo 22 está assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqui aprendemos essa expressão assoprou, a qual aqui na lição fala a respeito do termo grego, que é usado para esse soprou, que significa soprou, insuflou. Esse é um ato deliberado simbólico de Jesus, que carrega um sentido muito profundo, né? Vai além do entendimento humano aqui. Aqui essa referência, né, que está lá na criação, também lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Aqui, dando esse sentido de vida. Aqui, quando Jesus assopra esse mesmo Espírito nas narinas dos seus discípulos, trazendo agora uma vida diferente da vida passada, da vida que está no mundo. Trazendo aqui esse fôlego de vida, trazendo agora, assim como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, o primeiro homem sendo alma vivente, o segundo homem agora, espírito vivificante. O segundo Adão agora é espírito vivificante. É que aprendemos ali em 1 Coríntios. Trazendo agora uma vida totalmente espiritual ligada em Cristo. Lá no Antigo Testamento, lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, traz aqui ao primeiro Adão uma vida física. Essa física de qual somos alma vivente. Agora, quando chega Jesus, dentro dessa alma vivente, para nem precisa ter um espírito vivo. Agora, quem traz esse espírito vivo para dentro dessa alma vivente é Jesus Cristo. Quando ele assopra na narina do seu discípulo trazendo vida, que nem está ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, a respeito desse novo nascimento em Cristo Jesus. Gênesis capítulo 2, versículo 7, vida natural. Agora, João capítulo 20, versículo 22, vida espiritual, da nova criação em Cristo Jesus. Esse assopro traz um significado muito profundo. Vai trazer agora aos discípulos essa nova criação que agora está em Cristo. A Bíblia fala assim: eu venho para que tenham vida e para que tenham em abundância, que é essa vida espiritual em Cristo. O Espírito Santo aqui, esse novo, outro Consolador, é o fôlego de Deus que dá vida espiritual ao ser humano. É ele. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17,
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é mais aquela alma vivente. Agora, espírito vivificante. Aqui agora, nasce no homem, dentro do coração, através de Jesus Cristo, uma vida eterna. Não tem mais separação de Deus. Agora você está com Ele em todo o tempo, porque habita dentro de você, dentro de nós. Lá no Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz que o pecado, o nosso pecado, fazia uma barreira. Deus não se comunica, Deus não ouvia, não ouve o pecador. Porque essa barreira chamada pecado faz separação. Então, quando Jesus vem, ele rompe essa barreira, restabelece uma comunicação direta com Deus. E quem está aqui dentro é o Espírito Santo, trazendo essa comunicação perfeita com Deus, através da obra redentora que o nosso Senhor Jesus ofereceu si mesmo por nós no alto do Calvário. Esse assopro ali, que fala aqui no capítulo 22, ali não é apenas um símbolo, mas também uma ação espiritual real do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre os seus discípulos, trazendo aqui uma comunicação perfeita, agora agindo com fé. Ali é o selo, é o fundamento, é a marca, é a pedra que foi colocada de início dessa habitação do espiritual nos discípulos. Agora, parte dali para frente até o dia do Pentecoste, que vai trazer um outro sentido a respeito desse derramamento do Espírito Santo. Lá no versículo 17 do capítulo 14, ele habita convosco e estará em vós, que é o Evangelho de João. Aqui no capítulo 20, versículo 22, aqui é uma comunicação interna do Espírito Santo, atuando uma efusão externa e poderosa da vida espiritual do discípulo, trazendo poder para uma missão de dons, de evangelismo, que aqui já é externo. Aqui a atuação do Espírito Santo, do assopro de Jesus no versículo 22, é interna, é intrínseca em você mesmo. É onde o Espírito Santo vai trazer regeneração, santificação, transformação, vai estar atuando em você. Agora ali no dia do Pentecostes já é externo. E recebereis poder do Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra externa. A ação do dia do Pentecostes é para a obra do Senhor Jesus externa. Evangelizar o mundo. Mostrar que Jesus é o único Salvador entre Deus, o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Aqui é uma ação externa no dia do Pentecostes. Aqui Jesus prepara nesse assopro a vida inicial, uma nova vida no Espírito de Deus. E prepara cada um daqueles que receberam e foram aperfeiçoados pelo Espírito Santo, e preparou seus discípulos para o dia do Pentecostes, como também prepara para os dias de hoje. Todos aqueles que se propõem a trabalhar no Evangelho, a servir a Deus, a estar presentes e colocando na posição, assim como Isaías colocou, envia-me a mim. Quando você se coloca na presença de Deus, começa a ter essa nova vida em si mesmo, você passa a exercer poder do Espírito Santo para atuar sobre essa terra. No Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 39, diz assim: o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, aprendemos que após a glorificação da ressurreição de Jesus, aí foi necessário dar o Espírito para os seus discípulos. Jesus vai falar na expulsão daqueles demônios, que como Jesus expulsou, os discípulos queriam saber como fazer da mesma forma. Jesus vai falar assim, que esses demônios precisam de muito Jesus em oração. E os discípulos vão querer fazer a mesma coisa. Jesus vai falar assim, ainda não precisais fazer, porque eu ainda estou convosco. Mas a hora que ele se acender ao céu, aí esse poder vai se manifestar em todos os seus discípulos. Porque agora vai ter a ação do Espírito Santo interna, no assopro de Jesus, e depois no dia do Pentecostes, a ação do Espírito Santo externa, com esses poderes de Deus agindo em todas as áreas humanas que necessita de uma transformação por Deus através do Espírito Santo. Esse assopro vai trazer uma vida espiritual, que é uma nova criação em Cristo Jesus, que é trazer e seguir os seus passos, obedecer a sua palavra, vai trazer uma comunhão restabelecida com Deus, através do Espírito Santo que habita dentro do crente, que é a parte espiritual. Por isso que a Bíblia vai falar, andai de espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A parte espiritual aqui é que tem comunicação direta com Deus, então precisamos estar totalmente espirituais nessa terra. E vai trazer uma capacitação para viver como discípulo, e entender que somos servo. Não tem que poder de status, aqui você tem que entender que você é servo. E quem convence o homem de servidão a Deus é o Espírito Santo de Deus. E depois nos prepara para a missão de poder que nem aconteceu no dia do Pentecostes. Essa é uma ação total aqui, desse assopro, desse sentido do assopro de Jesus ali
no capítulo 20 e versículo 22 do Evangelho de João. Essa é a lógica desse versículo, desse assopro que Jesus assoprou os seus discípulos, agora vivendo uma vida espiritual com Deus. O terceiro subtópico, um episódio anterior ao Pentecoste. Em João, no capítulo 20, versículo 22, o versículo que nós vem estudando nessa lição. O comentarista coloca assim: também se lê, recebeu o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção, assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criatura, completamente regenerados, sendo governados e habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. E aprendemos já o que vamos aprender aqui nesse terceiro subtópico, já aprendemos no segundo subtópico, já falando alguma coisa a respeito dessa observação, desse comentário do nosso professor Leonardo Cabral. Aqui, um episódio anterior do Pentecoste. Esse assoprou está aqui no versículo 22, no capítulo 20 do Evangelho de João. E depois, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o segundo episódio, vamos aprender aqui o significado de ambos. Aqui do assoprou, já tem ali um significado de algo particular, algo mais reservado. E aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos já é mais para multidão, mais para todos. Né? Ali na aparição, na manifestação de Jesus no meio dos seus discípulos, mais para os seus discípulos, os seus apóstolos. E ali, já no dia do Pentecostes, já mais para um revestimento de poder para todos que estavam ali presentes e tinham recebido a palavra, e todos aqueles que aceitaram, através da pregação de Pedro, que aceitaram Jesus também, esse poder, esse revestimento do Espírito Santo para todos. O assopro do 22 vai ocorrer no dia da ressurreição de Jesus, depois aparece ali entre eles no cenáculo, e assopra sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Ali é uma ação privada, pessoal, apenas para os discípulos. Ali marca a habitação do Espírito Santo no coração do homem. Começa dali. O Espírito Santo passa a habitar agora nos discípulos, tornando uma nova criação em Cristo. Agora, nova criatura é. As coisas já se passaram e agora diz que tudo se fez novo. Agora andando em novidade de vida, guiado pelo Espírito Santo. Agora, o dia do Pentecostes, ele vai acontecer 50 dias depois dessa ação do Espírito Santo do mesmo. Essa ação de Jesus de assoprar o Espírito Santo nos seus discípulos. Agora, 50 dias depois, na festa judaica do Pentecostes, vai ter a segunda manifestação pública, a segunda manifestação desse derramamento do Espírito Santo, que está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. Com um som como de um vento impetuoso, aí foram repartidas as línguas de fogo, falar em outras línguas, né, o glossário humano, em várias línguas da terra. Aqui nós vemos o dia do Pentecoste, esse derramamento de poder, aonde os homens falavam em línguas, a qual o Espírito Santo concedia que falasse. Aqui é uma iniciação para a igreja do Senhor. É um revestimento de poder para a igreja do Senhor. É uma capacitação para uma missão mundial, para que o trabalho se espalhe por todos os 4 cantos da terra. Lá em João, no capítulo 20, versículo 22, depois de Atos, do capítulo 2, do versículo 1 ao 4, ou de 1 a seguir, vai mostrar umas distinções únicas. O assoprar de Jesus sobre os seus discípulos vai trazer aqui uma particularidade com ele, somente para os seus discípulos. Agora, no Pentecostes, é uma multidão reunida, perseverando na presença do Senhor. O assopro aqui é como uma primícia, primeiro, separado por Jesus. Um sopro de vida espiritual, um sinal que a nova aliança já começou. Agora, o Pentecostes é plenitude, já uma efusão do Espírito Santo, capacitando os discípulos para uma missão universal, já é para a igreja. Já para uma ação da igreja com poder no meio da humanidade, em todos os povos. Por isso que ali, no dia do Pentecostes, vai aparecer línguas repartidas entre os discípulos, a qual os estrangeiros entendiam o seu próprio idioma, falado
pela boca de pessoas que não era da sua nacionalidade, mas que entendia através do Espírito Santo, falando no idioma deles. Por isso que muitos creram e aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. No assopro do 22 do capítulo 20 é vida do Espírito. Do ato dos apóstolos no dia do Pentecoste é poder no Espírito. O Senhor Jesus vai explicar a respeito disso. Ele vai mostrar dizendo assim, que adianta tu ganhares o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Então, primeiro, é vida no Espírito, é você se ganhar para Deus. É entrar pelo caminho de Jesus, é dar ouvido ao Espírito Santo, é viver de renúncia, é entrar pela regeneração, é entrar pela santificação, para depois você ter a ação do Espírito em poder. Porque não é poder primeiro, é vida espiritual primeiro. O próprio Jesus, no Sermão da Montanha, disse que alguns comparecerão perante ele, dizendo que fez tanta coisa através do poder do Espírito Santo, mas Jesus vai dizer assim, não vos conheço, apartai de mim, vós malditos, que praticais iniquidade. Agora, se a pessoa entra primeiro pela vida dele, aqui, no sentido singular, e apresenta essa vida a Deus, deixando que o fruto do Espírito saia do seu coração, e apresenta uma adoração verdadeira, mas com renúncia total da carne, aqui ele está primeiro vivendo a regeneração do Espírito, numa vida espiritual, para depois entrar pela vida de poder no Espírito Santo, que é através dos dons espirituais. O capítulo 12 e o capítulo 13 de 1 Coríntios traz uma ideia a respeito disso. Jesus vai apresentar uma igreja em membros, ligados uns aos outros, e operando poder em todos os membros, dando em todos os membros desse corpo dons espirituais na atuação do evangelismo do mundo, que é a missão da igreja. Mas quando chega no último versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios, vai falar assim, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo mais excelente. Aqui Jesus está mostrando que a atuação da igreja é buscar poder em Deus, dons espirituais. Mas o apóstolo Paulo vai completar esse versículo dizendo que vai mostrar um caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? É o capítulo 13 de 1 Coríntios. Ele vai mostrar onde se finda todas as coisas. E o que triunfa no juízo. O que traz vitória para o homem. É a sua vida interior. É a sua vida espiritual totalmente regenerada diante de Deus. Por isso que ele vai falar assim, ainda que eu falo a língua dos homens, dos anjos, e não tiver amor, serei como bronze que sou, ou como o sino que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todo o mistério de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei. Então você vê que aqui tudo termina, tudo é aniquilado, quando o amor impera. Então não adianta fazer muita coisa no poder que há na igreja, não. O que precisa é que o Espírito Santo aqui, que é a promessa de Deus para o homem, que ele chega para regenerar, transformar, santificar, para que você possa ver Deus, para que você possa não ser confundido com este mundo, mas a tua mente transformada pela palavra de Deus, e esteja com ele, realizando todo aquilo que está proposto na Bíblia, dentro da sua palavra, realizando todos esses preceitos que foi deixado por Senhor Jesus Cristo, e aprendemos com ele, para vivermos e ter vida eterna com ele. Então, esse terceiro subtópico aqui da nossa lição, é um episódio anterior ao Pentecostes, mostra esse contraste, que é o capítulo 22, que é a vida no Espírito, o que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o poder do Espírito. Então vivemos esse contraste, mas primeiramente ganhar nós mesmos para Cristo, para depois servir a Cristo com poder. Esse é o contraste desse episódio que aconteceu naquele dia. A nossa vida espiritual, ela tem que preceder a missão espiritual. Para ser enviado, primeiro tem que ser vivificado, transformado pelo Espírito Santo, para depois agir com o poder do céu. O terceiro tópico dessa lição, chegamos agora ao terceiro tópico, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Também tem três subtópicos. O primeiro é, de repente. O segundo é, todos foram cheios do Espírito Santo. E o terceiro e último subtópico é, começaram a falar em outras línguas. Agora aqui no primeiro subtópico, de repente, o aparecimento de Jesus em João, no capítulo 20, refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia do Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor
glorioso aparece aos seus discípulos na Páscoa. O cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o cordeiro de Deus, conforme o estudo ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebra-se a festa da colheita, no dia do Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito uma promessa de recebimento de poder, que está em Atos, no capítulo 1, versículo 4 e 8, que de repente, em Atos, no capítulo 2, versículo 1 e 2, ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo, que está em Atos, no capítulo 2, versículo 1 ao 4. Né? Que é o de repente. Aconteceu que a promessa de Deus se cumpriu na vida dos seus discípulos. Saindo ali do contexto do capítulo 20 e versículo 22, que estamos estudando e aprendendo a respeito disso, de uma vida regrada espiritualmente, para que agora o de repente do recebimento de um poder para a ação da igreja no meio da humanidade. O versículo base para o de repente aqui é do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ali vai falar assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aqui cumpre-se a promessa de Deus a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Jesus, lá no capítulo 24, versículo 49 de Lucas, ele vai fazer menção dessa promessa. Ele vai dizer assim: eis que sobre vós enfio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqui, de repente, né, esses textos básicos para afirmar de repente. E Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 5, relembrando a promessa de Deus de Joel, no capítulo 2, versículo 28. Jesus também vai lembrar aqui em Lucas, no 24, versículo 49. E aqui no capítulo 2, o cumprimento. De repente veio do céu um vento impetuoso que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Essa palavra no grego, de repente, órpono, que indica ação inesperada, soberana e poderosa de Deus. A manifestação é manipulada nem controlada pelos homens. O Espírito veio no tempo perfeito de Deus, o enchimento do poder de Deus sobre eles. Eles já estavam há 10 dias perseverando na oração e na graça, reunidos em todos num só lugar, assentados esperando o cumprimento dessa promessa, crendo na palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, de permanecer e esperar em Jerusalém, para que essa promessa se cumprisse na vida deles. Ali em Atos, no capítulo 2, e versículo 2, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, de repente, aconteceu esse poder no meio deles. E ali, naquele lugar, assim como Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, o versículo de número 5, diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Ali, esse poder trouxe línguas repartidas entre eles, esse poder de ação da igreja. De repente, surge ali a missão missionária da igreja, a qual Jesus disse para que seriam testemunho tanto de Jerusalém como Samaria, até os confins da terra. É o que entendemos nesse primeiro tópico a respeito de repente, né, que está em Atos, no capítulo 2, versículo 2, Atos, capítulo 1, versículo 4 e 8, e Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, e dá o início da missão da igreja na terra. O segundo subtópico,
E todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato da conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito Santo ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aqui, o texto básico aqui para esse subtópico está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. A ação do Espírito Santo, primeira de regeneração, a qual nós já aprendemos aqui dessa lição em outros nos primeiros tópicos, subtópicos que estudamos. Jesus vai trazer aqui uma transformação interior do homem, trazendo regenerando e santificando, para depois esse ato de revestimento, de ser cheio do Espírito Santo, que é o revestimento de poder, na ação da igreja sobre a terra. E estando eles ali reunidos, quando o Espírito Santo vem como vento remente, e todos foram cheios do Espírito Santo ali o Espírito age no meio deles, em todos, totalmente abrangendo todos que estavam ali reunidos. Não ficou nenhum deles de fora, mas todos foram revestidos com esse poder. Esse enchimento de poder, essa capacitação que vem do céu, da qual Deus traz aquela reunião, ali inicia a ação do Espírito Santo dentro da igreja, da nossa igreja primitiva, lá do começo do Evangelho sendo divulgado pelos homens, através do poder de Deus que há no Espírito Santo, na atuação, na vida de cada um. Essa palavra eplestesão, que é do grego, que significa preenchido, ou estar completamente cheio, transbordando, refletindo a ação do Espírito Santo nele, para que o mundo conheça o poder de Deus. Por isso que ali no Atos dos Apóstolos vai mostrar que pessoas estavam reunidas em Jerusalém no dia do Pentecostes, de várias nações e línguas. E eles vão enxergar nesses homens coisas sobrenaturais, por ser eles da cidade de Jerusalém falando em línguas de pessoas de outro idioma. Ação total de Deus, poder de Deus. Lá em Atos do Apóstolo, capítulo 1 e versículo 8, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder, uma ação sobrenatural. Falar em outras línguas. Proclamar o Evangelho com poder, uma ação que convence o homem do pecado da morte, é o Espírito Santo, é esse poder. Dar testemunho para todo lugar que for. A Jesus vai dizer tanto em Jerusalém como em Samaria, até o fim da terra. Levando esse poder recebido ali na igreja primitiva. E essa ação de manifestação do poder do Espírito Santo está nos dias de hoje, da mesma forma. No evangelismo, na cura, na realização de milagres, na cura de enfermidades que médicos não conseguem achar solução de cura. Mas como Jesus é o médico por excelência, na ação do Espírito Santo, essas pessoas são curadas, transformadas, vivificadas. Agindo agora sobre a unção dada por Deus, nesse derramamento do seu Espírito, capacitando e enchendo todos com o seu Espírito Santo. Então aqui não há distinção de raça, de cor, de nada. Todos podem ser cheios do Espírito Santo de Deus para realizar essa obra missionária que está agora sobre os ombros dos homens, todos aqueles que se colocar diante de Deus, pedindo capacitação para que possa fazer essa obra, para que nós possamos apressar a vinda do Senhor Jesus, para sermos também arrebatados dessa face da terra e estar com Ele eternamente. O terceiro subtópico é começar a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente daquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora, apesar de algumas pessoas compreenderem esta língua nos próprios idiomas, e eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus,
eram línguas desconhecidas, porque falava mais compreendia pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidenciadas físicas, visíveis, no batismo do Espírito Santo. E começaram a falar em outra língua. Muito importante esse comentário do nosso professor. Vai mostrar um glossário a respeito dos idiomas que se encontrava no dia do Pentecostes. Versículo 4 do capítulo 2, que vai dar referência também a esse subtópico. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Esse é o texto-chave para esse subtópico. Significado outras línguas aqui nesse versículo, aqui nesse subtópico, o termo original é grego, a palavra do grego é glossais, heterais, né? Glossais, línguas e idiomas. Heterais, diferentes, outras, distintas dos habituais. Assim, trata-se de idiomas humanos, reais, distinto de língua materna dos discípulos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 6, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui, essas línguas que foram distribuídas entre eles no dia do Pentecostes, eles falavam nos idiomas que estavam presentes no dia do Pentecostes, que ouviram falar no seu próprio idioma. No versículo 11 do capítulo 2, os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. Aqui eles vão evangelizar através dessa manifestação do Espírito Santo, em cada um deles falando dessas línguas estranhas, que são línguas estranhas para eles que estão falando, mas não são estranhas para os ouvintes. Os ouvintes estão ouvindo a falar na sua própria língua. Qual é o propósito de falar em outras línguas? O propósito aqui é evangelismo. O propósito aqui é conversão. É trazer almas para os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um sinal de sobrenatural, de um derramamento espiritual, do Espírito sobre ele. Ali vai trazer a prova, assim o apóstolo Pedro vai tomar a palavra, vai trazer a prova para aqueles ouvintes, a promessa que foi feita por Deus lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28. Ali vai se cumprir essa palavra do derramamento do meu Espírito sobre toda a carne. Aqui o Espírito Santo quebra essa barreira linguística que aconteceu lá na Torre de Babel, quando Deus, falando assim, confundamos a língua dos homens. E ali teve aquela confusão na Torre de Babel e todos se dispersaram, cada um no seu próprio idioma. Agora o Espírito Santo vai trazer uma unidade, que a igreja aqui na terra é uma unidade. Falamos na mesma língua, vivemos e adoramos o mesmo Deus e o mesmo Espírito. Aqui o Espírito Santo traz um conhecimento de idioma para todos, mesmo que eu não esteja entendendo. Mas o Espírito Santo que está em mim vai falar para o meu próximo, no seu idioma, que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso. E vai revelar as grandezas de Deus através do poder que há no Espírito Santo, trazendo essa manifestação de poder falando em outras línguas. O versículo deixa bem claro, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Concedeu um idioma para um idioma para o outro, um idioma para o outro. Falaram em línguas daqueles povos que estavam reunidos ali. Ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11, traça-se uma lista. Ali estavam os partos, estavam os medos, estavam os elamitas, estavam os Mesopotâmia, estava a Judéia, estava a Capadócia, a Ásia, a Frígia, a Panfília, Egito, Líbia, Roma, Creta, a Arábia. Esses são os povos que estavam ali, que ouviram falar no seu próprio idioma a respeito da grandeza de Deus. Ali falando para entendimento de todos que estavam ali. Ali Deus traz de novo o entendimento através do Espírito Santo, porque a ação aqui é do Espírito. Não é a ação do homem, é do Espírito. Porque quem está falando não está entendendo nada, mas o que está ouvindo está entendendo. Para quem está falando é língua estranha, mas quem está ouvindo está entendendo o seu próprio idioma. Aqui esse derramamento de poder aqui vai trazer de um caráter universal, que o Evangelho ele é universal, não é só para mim, é para toda a nação, tribo, língua da face da terra, é para todos. Então por isso que Jesus vai trazer uma unidade na diversidade, um mesmo Espírito, um só Espírito para todos os povos. Aqui é uma capacitação global, porque todos têm direito à árvore da vida. Todos têm direito de herdar a salvação através do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz assim, lá no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está falando de do universo, de um mundo todo, não de um povo só, mas de uma igreja tirada da face da terra, toda tribos e línguas, falando no mesmo, vivendo no mesmo contexto, que é a salvação para a vida eterna com Cristo. O próprio Senhor Jesus, no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, vai dizer assim: sereis a minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até o fim da terra. Significa que o evangelho vai estar em você, e esse poder de revestimento, e essa ação de outras línguas, que em qualquer lugar da terra você vai evangelizar através do poder que há no Espírito Santo, de dar um idioma no lugar que você estiver, para falar que Deus é grande para qualquer tribo e língua. Ali mostra. Quando relaciona ali a respeito das nações que estavam reunidas no dia do Pentecostes, que o evangelho tem um alcance, ele tem um alcance universal. E mostra o poder divino para todo ser humano da terra. Aqui o Espírito Santo quebra essas barreiras culturais, linguísticas, sociais. Ela abre aqui uma carreira universal e missionária para todos aqueles que se apresentam a Deus e entra por esse caminho. E também falamos das línguas que está no céu, o idioma do céu. Não falamos só no idioma da terra, nessas línguas repartidas aí, que foi confundida lá na Torre de Babel, a qual o Senhor Jesus agora traz uma união, através do poder que há em Deus. Nós ainda falamos na língua dos anjos. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, está assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, a que eu recebi lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 4, que é o glossário, a língua dos homens, de todos os idiomas da terra, ainda que eu falasse nesses idiomas, e dos anjos, língua dos anjos, a que está lá no céu. Então falamos em mistério terreno e mistério celestial. Nós somos revestidos com esse poder, tanto para falar na língua dos homens, como para falar numa língua celestial. É o que está lá em 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando-os, exortando e consolando. E o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E quisera que vós todos falassem outras línguas, mas muito mais, porém, que profetizasseis, pois que profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo a interpretar, para que a igreja receba edificação. Aqui, quando se fala em línguas dentro da igreja, que tem essa manifestação de poder do Espírito, mas que haja intérprete, que possa interpretar essa língua celestial, para que edifique também a igreja, assim como a profecia. Então vemos aqui de uma linguagem celestial e de uma linguagem terrena. Que uma linguagem celestial estranha, e de uma linguagem celestial estranha para toda a igreja, e uma linguagem terrena, mas que também é estranha, mas de entendimento daquele idioma que está sendo falado. Entendemos aqui, nesse terceiro subtópico, no terceiro tópico, e começar a falar em outras línguas. Uma ação dada pelo Espírito Santo, a cada um segundo a tua vontade, na operação da missão da igreja, na missão missionária sobre a terra, para o evangelismo e para que Deus possa salvar muitas vidas. Ação de poder. Ação aqui de poder. Que vai entender. Ali eles entenderam. Eles eram estrangeiros no meio de um povo. Ouvindo um povo falar na sua própria língua, entenderam que ali é o poder sendo manifesto. Por isso que 3.000 almas, quase 3.000 almas se converteram. Sendo que na primeira manifestação havia 120 pessoas reunidas. E ali todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. É um assunto muito polêmico e profundo, né? Essa parte do batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder. Mas é o que a Bíblia fala, é o que está escrito, é o que aprendemos. A língua dos homens e a língua dos anjos. Você tem esses dois dons espirituais dentro de você. Na hora da necessidade de evangelismo, manifesta uma língua estranha no conhecimento humano. Na hora da seu particular com Deus, na sua comunhão com Ele, há uma manifestação espiritual que o seu espírito ora bem a Deus através dessas línguas estranhas, que é a língua do céu, que é a língua dos anjos. Que Deus abençoe os irmãos.
Aqui na conclusão da lição está assim: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia. Se manifesta completamente em Pentecoste. Esta está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho, até a volta do Senhor Jesus. A promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o na vida do salvo, batizando no Espírito Santo. Que Deus abençoe, que essa aula possa atingir o seu coração e essa palavra fique firmada nas tábuas do seu coração. Vamos orar a Deus e agradecer por essa aula. Grandioso eterno Deus, Deus de bondade, Pai de misericórdia. Obrigado, Senhor, por esta aula, por ter revelado a Tua palavra. Senhor, abençoa os professores, os alunos que vão aprender neste domingo. Senhor Deus, revela a Tua palavra. Ó Deus, que eles possam, ó Deus, firmar os seus passos na Tua presença, através dessa aula. Salva almas, cura os enfermos, visita, Senhor, os enfermos em hospitais, os que estão encarcerados. Também, Jesus, salva, liberta pelo Teu imenso amor. Glorioso Deus, que essa aula possa atingir muitos corações e muitas almas se render aos Teus pés. Assim eu te peço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.